Oi, minha gente. Hoje eu vou gravar então o meu relato de parto, de um parto normal depois de uma cesárea, com uma diferença aí de quase 2 anos entre um e outro, na verdade 1 ano e 11 meses, certinho assim. E então assim, tive uma cesárea primeiro do meu primeiro filho, por opção, e no meu segundo filho quis tentar o parto normal e consegui, e aí vou trazer aqui pra vocês. Eu sei que essas informações são importantes, né, às vezes a gente quer saber os detalhes. Ah, e com analgesia, tá bom? Então, parto normal com analgesia depois de uma cesárea. Então, assim, só pra esclarecer, tá? No meu primeiro filho, eu quis cesárea. Eu nunca fui uma pessoa, assim, extremamente a do parto normal, sabe? Nunca fui. E na gravidez do meu primeiro filho tinha muitas coisas acontecendo com a gestação mesmo, e aí eu já fui direto assim: "Não, eu quero cesárea e pronto", logo do começo, e cada vez mais eu fui tendo mais essa certeza dentro de mim de que eu realmente queria uma cesárea. E eu não me arrependo, tá. Mas, tive um pós-parto bastante dolorido, a minha cesárea doeu bastante, eu tenho amigas que tiveram cesárea e não doeu desse jeito, então assim, pelo menos a percepção, o relato delas não foi desse. Então a gente sabe que isso é muito de pessoa para pessoa, mas eu, na minha cesárea, tive bastante dor depois e foi difícil para mim lidar com essa dor, lidar com querer cuidar do bebê e ter uma série de dificuldades, inclusive até para levantar da cama eu tinha bastante dor. Então, assim, não é por conta da dor que eu quis o parto normal no segundo filho, mas eu só tô esclarecendo, como que foi o meu processo, tá bom? E aí, quando o meu filho mais velho estava com 1 ano e 1 mês, eu engravidei. Então, meu filho mais velho é o Pedro, e aí eu engravidei do Lucas. E quando eu engravidei do Lucas, como eu vi essa diferença de idade muito pequenininha, então assim, o Pedro tinha acabado de fazer 1 ano, eu engravidei. Eu percebi que se eu tivesse a cesárea novamente, provavelmente eu ia ter muita dificuldade para cuidar dos 2, porque eu já tinha tido dificuldade para cuidar do Pedro apenas. Então eu fiquei imaginando eu com 2 bebês, né, a gente eles deixam de ser oficialmente bebê com 2 anos, então quando nascesse ainda ia ser um bebê, ainda não teria, estaria quase para fazer 2 anos. Então, assim, eu pensei muito sobre a dificuldade que eu ia ter física mesmo, deixa eu ver se tá gravando, tá. A dificuldade que eu ia ter física mesmo de cuidar dos 2, o quanto que eu ia ficar exausta, porque eu lembro que eu me sentia muito exausta na recuperação, porque pensa, é uma cirurgia, e quando a gente faz uma cirurgia, a gente precisa ficar deitada, né, descansando, recuperando o corpo. E quando você tem um neném, você não fica deitada, você amamenta, que já é algo que mexe muito com a gente, tem muitas questões que envolvem amamentação, existe um cansaço, existe o não dormir, né, que o bebê acorda. Então, assim, uma série de pontos que torna essa recuperação, pelo menos pra mim, foi bem complicada. Algumas pessoas com bastante rede de apoio têm mais fácil, mas enfim, eu fiquei imaginando se com um foi difícil, imagina como que vai ser pra cuidar de 2 depois de uma cesárea. Então eu não queria a cesárea, eu queria o parto normal, pra poder ter uma recuperação boa pra eu estar inteira pra eles. Principalmente, em relação também ao meu filho mais velho, eu não queria, não conseguir mais pegar ele no colo, ele já ia ter quase 2 anos, mas ele ainda não ia ter uma idade para eu explicar direito as coisas para ele, uma idade que ele conseguisse entender. Então eu queria conseguir continuar cuidando dele como eu sempre cuidei, e do Lucas. Então, foi uma decisão completamente motivada por esses valores, tá? De querer cuidar, de querer estar inteira, enfim. Mas, gente, como eu falei no começo do vídeo, eu não sou uma pessoa super uhul, parto normal, é vida, é maravilhoso, é isso aí. Não, eu não sou. Então, eu tive que trabalhar muito dentro da minha cabeça, de muitas formas, para eu conseguir ter coragem de encarar. Eu tinha bastante medo, e inclusive no dia do parto, eu estava com bastante medo do que aquela dor ia continuar virando. Então eu acho que isso pode ser útil para algumas pessoas que também têm esse receio do parto, né, que não é todo mundo que tem essa decisão tão clara, assim, dentro de si, mas às vezes a gente tem a decisão, na verdade, mas a gente tá com medo. Então, talvez se esse for o seu caso, pode ser que ajude. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, deixa eu dar nome para as pessoas. Eu tive uma equipe maravilhosa me auxiliando e isso fez toda a diferença para eu ter essa coragem diante do meu medo. Então, eu tive a minha duplinha lá de doula barra enfermeira, né, que elas são os 2, que é da Renascer Parto, que é a Shirley e a Genilda. Então, a maior parte das pessoas que me acompanham não são daqui da minha cidade, são de fora, né, de outros cidades, estados, às vezes até de fora do Brasil, mas para quem é daqui da região, é do Renascer Parto Domiciliar. Não foi domiciliar, mas é Renascer Parto Domiciliar, o Instagram delas, e a Shirley e a Genilda. E elas foram assim. Ai, peraí, que o negócio aqui achou que eu tava conversando com ele. E a Shirley e a Genilda foram assim.
Se não fosse por elas, eu tenho certeza que eu não teria conseguido encarar esse processo, tá? Eu não teria. Muita gente consegue sim, consegue. Eu não teria. E o meu médico foi o Rafael Duarte, que foi um outro maravilhoso. Então, assim, eu agradeço muito por ter tido essa equipe do meu lado, porque eu não teria tido coragem de enfrentar se eu não tivesse tido uma boa segurança ali do meu lado. E ao meu marido, né, que também foi o meu maravilhoso porto seguro. Então eu vou chamar de G, de X e de Rafa conforme eu for relatando, tá bom? Porque vou ficar falando nomes muito grandes. Então vamos lá, eu já estava de 40 semanas, desde as 35 eu estava tendo bastante contração de treinamento, que são aquelas contrações que a barriga endurece, mas não tem dor. Elas vinham o dia inteiro, vinham a cada 10 minutos, elas estavam assim, me cansando um pouquinho, mas nada demais. Estava seguindo a vida lindamente, fazendo as coisas como eu sempre fazia. A partir das 37 semana, eu comecei a ter contrações com mais dores, que é os pródromos. Só que elas não tinham ritmo, então era bem de pródromo mesmo, que é aquela contração que a barriga endurece e vinha com uma dor junto, vinha com cólica no final. Eu passei a ter cólicas de madrugada, então eu comecei a ter mais desconforto de dor mesmo, mas elas não tinham ritmos e em determinado momento elas sumiam, tá? Então eu fui das 37 semanas até as 40 semanas com esses pródromos. Quando chegou nas 40 semanas, eu já estava ficando, como toda gestante geralmente fica nessa fase, um tanto quanto impaciente, né. Eu via pelos relatos que isso é muito comum, tá. Então assim, acho que nada fora do normal. Eu já estava ficando um tanto quanto impaciente, né. E o que aconteceu? Então assim, só para vocês entenderem, eu entrei em trabalho de parto numa segunda-feira. No sábado anterior, eu comecei a ter contrações que eram muito similares a esses pródromos, só que elas tinham um ritmo, elas iam a cada 10 minutos e elas duravam praticamente o dia inteiro, que eu tô me lembrando, tá? Não sei se eu tô viajando agora, mas que eu me lembro, né? Hoje faz mais ou menos uns 50 dias, tá, gente, do parto. A minha memória ainda tá fresca, mas não tanto. Que eu me lembre, ficava praticamente o dia inteiro e em determinado momento sumia. Então, isso aconteceu no sábado, né, aí aconteceu de novo no domingo, fiquei o tempo inteiro assim. Aí conversando com as meninas, com a X e com a G, elas falaram pra mim: "Ó, vai lá na maternidade e faz um cardiotoco, né, só pra você ficar tranquila". Cardiotoco é aquele exame que faz pra ver, o coração do bebê e, enfim, a movimentação, eu não entendo muito bem, mas é aquele que põe na barriga, que a gente faz mais nesse final da gestação. E aí eu fui na maternidade, na verdade acho que eu fui no sábado e aí eu fui de novo no domingo. E nos 2 dias não, acho que eu fui só no domingo, não, mentira, fui só no domingo. Nesse dia pegou certinho, a cada 10 minutos estava vindo uma contração bonitinha ali mesmo, ela realmente vinha, mas, eu fiz exame de toque e não existia dilatação. Então, assim, zero, zero dilatação. Então, assim, não era um trabalho de parto nem nada assim, era realmente, sei lá, eu não sei se já era fase latente ou não, eu não entendo muito bem disso. Dizem que a fase latente é essa fase em que vem a cada 10 minutos mais ou menos, mas geralmente falam que na latente tem dilatação, e eu não tinha dilatação, então eu não sei se ainda eram pródromos. Fui pra casa normal, na segunda-feira eu tinha consulta com o meu médico. Aí na consulta, a gente fez outro cardiotoco, pegou uma das contrações lá, nada demais, não era trabalho de parto, não fizemos exame de toque novamente, porque eu tinha acabado de fazer no domingo, isso foi na segunda de manhã, lembra que começou o trabalho de parto na segunda-feira à noite, tá. Mas estava tudo certo, ele não tinha nada, não tinha nada acontecendo, e aí ele comentou comigo sobre, provavelmente ter que induzir no final de semana, né. E assim, eu fiquei bem chateada, não com o médico, né, com a situação, porque eu não queria ter que induzir. Tô vendo se tem alguém chorando, não. Eu não queria ter que induzir, eu queria que o meu corpo começasse naturalmente, né, acho que esse é o sonho de toda grávida, né, toda gestante que vai passar pelo parto normal, eu não queria passar por indução. Eu estava fazendo até então algumas induções naturais, chá, enfim, né, algumas coisas aí, sempre com orientação da minha das doulas, né, do obstetra, e estava tudo tranquilo, mas não estava, né, rolando nada. E aí eu fiquei bem chateada, porque provavelmente no final de semana ia ter que induzir. Como eu já tinha uma cesárea, não podia ser a indução que geralmente fazem, que é com medicamento, tinha que ser um outro tipo de indução. Eu tinha meus pés atrás, enfim. Saí dali meio chateada, frustrada da consulta, como geralmente acontece aí que eu vejo com a maioria das gestantes. E aí naquele dia, eu resolvi fazer uma outra indução natural que a doula já tinha me passado, que o obstetra tinha falado que não funciona, mas que eu poderia tentar. Então realmente nada dessas induções naturais costuma ter muita evidência, né, ele tá certo nisso, mas que mal não fazia. E eu não estava querendo fazer
sei lá, receio meu também, eu sou bem receosa com as coisas. Mas eu falei: "Bom, se mal não faz, também não custa tentar, já que senão a gente vai ter que fazer uma indução de todo jeito". Eu não vou falar qual foi a indução que eu fiz, porque eu não sou blogueira, não sou influencer, eu não quero ninguém ser influenciada por nada, você vai lá e fala com o seu médico e é isso, tá. Não vou ficar passando detalhes do que foi que, né, que eu tomei, não tomei, que eu fiz, não fiz, enfim. E aí eu falei para meu marido, tal, pra gente fazer isso, tal, e a gente fez, era umas 15h30, acho que era. E segui o dia normal, sem botar zero de fé, porque como eu tô dizendo, eu já estava fazendo outras induções naturais, já fazia umas 2 semanas e nada estava rolando, então eu realmente não botei muita fé naquela única ali que eu ainda não tinha feito. E aí eu fui dormir à tarde, fomos descansar na hora que o Pedrinho tirou a soneca dele, meu marido tem folga de segunda-feira, então a gente foi descansar. Quando a gente acordou, eu estava meio chateada. A G veio em casa, conversou comigo, me acalmou, fiquei mais tranquila. Ela veio em casa, acho que era 6 horas da tarde. E a gente conversou, fiquei mais tranquila. Eu falei: "Ai, Fábio, quer saber? Vamos pedir uma pizza, vamos dar uma relaxada, né?" E aí foi. Pedimos uma pizza. E quando deu, acho que 21h30, por aí, eu mandei uma mensagem lá no grupo no nosso grupo lá do parto, eu com as doulas, né. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Eu mandei uma mensagem, era umas 21h30, falando que deixa eu olhar aqui a mensagem que eu mandei. Espera aí, gente, aguenta aí. Calma aí, gente. Deixa eu pausar aqui até eu achar pra vocês não ficarem esperando. Achei aqui, era 21h30, eu mandei: "Posso mandar uma foto chata?" E aí elas: "Claro", porque eu achei que o tampão tinha saído, isso era 21h30 e realmente era. Eu mandei uma foto, que elas confirmaram que era o tampão, e eu falei: "A minha barriga endurece e dói a cada 4 minutos. Isso é o tampão? Mas começou agora há pouco, tá? Eu tô de boa entre os espaços, na hora dói, eu não consigo nem andar". Gente, era óbvio que eu estava entrando em trabalho de parto, né, mas na minha cabeça eu já estava há tanto tempo nessa de, sabe, vai, não vai, nesses pródromo, que não sei se era pródromo, não sei o que que era, e assim, com dor, né, eu já estava tendo dor de cólica, não dor de trabalho de parto, mas assim, que nunca era nada que eu realmente falei: "Tô de boa, na hora dói que eu nem consigo nem andar". Bom, eu falei assim, ó, ainda escrevi: "Eu não sei o tempo certo, porque eu não estava contando", eu já tinha desencanado de cronometrar contração, já estava, sabe. Comecei a contar agora, há pouco, porque tá doendo puxado, mas não sei se é alguma coisa. Entre os espaços tá tranquilo, tá? Eu vou até jantar uma pizza agora. Kikikiki. Aí elas: "Muito bem, isso mesmo, janta, vamos ver o que acontece". Eu falei assim: "Tá doendo de ter que me sentar ou me apoiar na hora, mas depois passa". Isso chamou minha atenção, porque eu estava andando pelo corredor, e aí veio uma dor que eu precisei me apoiar no carrinho de bebê. Eu apoiei ali, né, esperei a dor passar, e foi esquisito, porque eu lembro que elas tinham me falado, nos encontros que a gente fez para se preparar para o parto, que a movimentação muda quando você está entrando no trabalho de parto, o corpo muda, o movimento do corpo. E ali realmente, na hora que doía, não estava mais aquela coisa que doía e eu esperava, doía de eu precisar me curvar, né, estava diferente. Aí elas mandaram: "Boa notícia, que veio a ocitocina, qualquer coisa me liga, vê se consegue dormir". "Tá bom", respondi. Isso era 21h40, tá bom. 22h20, meu marido, né, pede pra elas virem, porque deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu estava lá comendo a pizza, lindamente, de repente eu não consegui mais comer. A fome, assim, deu uma passada. E a dor começou a apertar. E eu falei: "Fábio, eu vou para o banho?" Porque toda vez que eu ia para o banho a dor passava, inclusive é uma coisa que elas orientam, né, pra você saber se é dor ou não, vai para o banho. Tá gravando? Tá. Vai para o banho, né. E eu falei: "Eu vou para o banho, porque aí provavelmente vai passar". O que que eu achei que estava acontecendo? Eu achei que eu estava entrando numa fase latente, sei lá. E que ia dar uma amenizada, depois eu ia deitar na minha cama, eu ia dormir, como elas falaram, e ia ficar tudo bem, e aí talvez de madrugada alguma coisa começasse a acontecer. Porque pelo menos do que eu sempre vejo as pessoas falando, é que tá, né, não sei como que funcionam as coisas, mas sei lá, eu já vi blogueira, por exemplo, falando que quando começou o trabalho de parto, sentou no sofá, sentou lá, ficou cronometrando, viu que era, foi fazer babyliss, tipo umas coisas assim. Então, até onde eu entendia, a fase latente era uma coisa que você fica ali tranquila, né, observando. Então eu falei: "No máximo, talvez esteja entrando ali em alguma coisa que vai começar mais pra frente, de madrugada, mas eu vou tomar um banho, depois vou deitar", foi isso que eu pensei. 1 hora depois, acho que eu estava ali no chuveiro, uns 40 minutos, uma meia hora acho que eu estava ali no chuveiro,
Ah, gente, acho que nem isso, acho que eu fui para o chuveiro, era umas 10h30 mesmo, por aí, 10 e pouco, 10 horas acho que eu fui para o chuveiro, e o negócio começou a apertar. Eu não conseguia ficar nem de pé e nem sentada, eu só conseguia ficar ajoelhada. E a hora que vinha a dor, e ela realmente vinha uma contração, mas até aí eu estava tendo contrações já fazia semanas, entende? Não desse jeito. Mas a hora que vinha essa contração, eu comecei a vocalizar. E o vocalizar, pra quem não sabe, é você fazer um tipo um "ah", tipo isso, mas mais forte. Que ela já tinha me falado que é uma coisa que ajuda muito na hora da dor. Inclusive, quando elas me falaram, eu fiquei: "Nossa, que coisa esquisita, eu não vou fazer isso não". Foi o que mais me ajudou. E eu me peguei que fazendo isso pra aliviar a dor. Eu falei: "Cara, tem uma coisa estranha acontecendo". Aí eu ainda falei assim pro meu marido, falei: "Olha, manda mensagem pra elas, pede pra uma delas se elas podem vir aqui, só pra avaliar, falar que tá tudo bem, porque eu não vou conseguir dormir". Eu falei pra ele: "Eu não vou conseguir deitar e dormir, porque eu vou ficar preocupada se tá tudo bem. Eu preciso que elas avaliem e falem: 'Não, Stacy, não é nada', pra daí eu poder deitar, porque desse jeito aqui eu não vou conseguir deitar". E ele mandou: "Pessoal, boa noite. Alguma de vocês podem vir avaliar a Stacy? Ela está tendo contração a cada 4 minutos. E está vindo forte mesmo no chuveiro, e ela não consegue nem ficar sentada". E são as coisas que eu mandei ele escrevendo, né. E aí foi super rápido, a G escreveu rindo, né, e aqui daqui pra frente já a conversa já não tem mais nada a ver com isso. Já é de amamentação, enfim, deixa eu voltar aqui. Ela veio, e eu nunca mais saí daquele chuveiro, não, brincadeira. Ela veio e sei, acho que eu demorei um tempo a entender que eu realmente estava entrando em trabalho de parto. A dor vinha forte, ela vinha a cada 4 minutos, não começou esse negócio espaçado que aí vai vindo mais curtinho. E aí eu não sei, tá, gente, se o que eu estava tendo durante o dia, ou às vezes até no dia anterior já não era fase latente, só que sei lá, sem dilatação. Eu não sei se isso existe, eu não sei como é que essas coisas são tão exatas assim como vem nos livros, né, vem nas explicações ali fisiológicas de como funciona. Eu sei que começou a vir a cada 4 minutos e que doía pra caramba, não foi uma coisa que eu podia ficar sentada no sofá cronometrando e: "Ai, vou fazer um babyliss", não dava pra fazer isso não. Nos intervalos, ficava de boa, eu conversava, normal, mas na hora que doía e estava curto, então assim, nunca daria tempo de eu fazer nenhum cacho de babyliss nisso daí, mas enfim. Voltando, é que eu tenho uma blogueira que eu assisti que eu adoro ela, mas que ela falou que foi fazer babyliss, eu fiquei: "Gente, não dá". Bom, eu fiquei um tempo ali no chuveiro, eu fiquei até, acho que 1 hora dentro do chuveiro, da hora que ela chegou, menos, né, mas da hora que eu entrei, acho que eu fiquei 1 hora ali dentro do chuveiro. No chuveiro ela começou a medir o coraçãozinho dele lá com o aparelhinho que olha, tal, pra medir o tempo de contração, pra ver se era o que estava acontecendo. Então pra mim ali, eu ainda não sabia se era trabalho de parto ou não, eu não tinha entendido isso. E eu falei para o Fábio, porque começou a apertar, e como começou a apertar, eu sabia que eu já não tinha mais condição de cuidar, por exemplo, do Pedro. E eu falei para o Fábio: "Fábio, liga para minha mãe e leva o Pedro na minha mãe". E o Fábio falou: "Não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver". E a G virou e falou: "Fá, leva o Pedro na mãe dela". Ali eu entendi que realmente estava acontecendo, né, porque era para realmente levar meu filho para minha mãe, porque alguma coisa ia mudar ali para frente. Aí então eu entendi que eu estava entrando em trabalho de parto mesmo. Chegou uma hora que eu me cansei do chuveiro, então, assim, eu fiquei no chuveiro, como eu falei, só ajoelhada, eu não conseguia me sentar, não conseguia nada, e aquela dor foi apertando, e aí uma hora eu me irritei de ficar no chuveiro, assim, não queria mais aquele vapor e vim para o meu quarto, que é onde eu tô gravando aqui agora. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma bolinha, que elas que me orientaram, inclusive, a ter essa bolinha, e eu ficava apertando essa bolinha. E esse apertar a bolinha, me ajudava muito a me distrair da dor. Então eu apertava aquela bolinha, eu batia aquela bolinha, eu queria bater aquela bolinha na parede, eu queria, na hora da dor, pisar forte, andar, eu não conseguia ela tentou fazer uma manobra de massagem e aquilo não me aliviou, e ainda me incomodou, então elas tinham me avisado, né, que você só vai saber como que você lida com a dor na hora que você estiver lá, né, com essa dor, não com outras dores, com essa dor na hora que você estiver lá. É muito engraçado, porque eu adoro óleo essencial, eu preparei os cheirinhos de óleo essencial, a gente ensinamos massagem, não queria nada. Mas essa bolinha, bater ela assim, bater na parede, pisar forte no chão, isso me ajudava muito, e o vocalizar, a me distrair da dor. Mas estava doendo, né. Então eu fui uma pessoa, eu não sei como são outras pessoas, eu sei sim, na verdade, eu tenho muitas amigas que falam que assim, cara, nem perceberam, quando perceberam já estava com 7 centímetros. Eu não fui essa pessoa, eu senti bastante dor desde o começo, tá bom.
Eu não sei se o meu limiar é baixo, eu não sei, não concluo por causa disso se o meu limiar é baixo ou não. Eu já tive outras situações em que pessoas sentem bastante dor que eu não senti, e outras situações que já me falaram que eu era fraca pra dor. Então, sinceramente, eu não sei. Eu sei que ali eu comecei a ter dor desde o começo. E aí, um tempinho que a gente estava ali, a G foi avaliar, fazer o exame do toque. E eu torcendo: "Ai, pelo amor de Deus, nossa, vai dar 2 centímetros, eu vou ficar tão frustrada, meu Deus do céu". Já fazia, sei lá, não sei quanto tempo, mas acho que 1 hora que eu estava nisso, 1 hora e meia, não sei. E acho que 1 hora por aí, e ela foi fazer o exame de toque. Ai, não sei, gente, fazia um tempo já. Acho que mais de 1 hora e meia por aí, 2 horas, sei lá. E ela foi fazer o exame de toque. E aí, ela falou que eu estava com 1 centímetro. Gente, eu fiquei meio preocupada. Ali eu dei uma desanimada, eu falei: "Olha, eu acho que eu não vou aguentar. Se isso aqui é 1 centímetro, o que que é 10?". Eu comecei a falar: "Gente, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar". Eu esperava estar com 2 e com 2 eu ia ficar frustrada, porque estava doendo pra mim, tá. Então assim, eu falei comecei a falar: "Não, gente, não vai dar, não vai rolar, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que é me", ali eu já dei uma covardada logo de cara, eu falei: "Eu acho que eu vou ter que ir pra cesárea mesmo". Aí meu marido falava: "Não, Stacy, calma, vai conseguir sim". Eu: "Não, gente, vocês não estão entendendo. Se isso é 1, até 10 não vai rolar". Então, assim, eu nunca tive muita confiança de que eu era capaz, tá bom, gente? Começa por aí, eu nunca tive não. Então, já ali já ficou bem claro. Mas deu tudo certo, tá? Então continua nesse vídeo. Eh, eu já comecei a falar. Bom, tentamos ali, né, nos intervalinhos dessas contrações, a gente realmente brincava, a gente dava risada, a G ria muito com a gente, falava que a gente era muito engraçado, porque a gente é, o Fábio a gente faz piada. O Fábio falou quis tirar foto, ele faz cara de dor, mas eu não estava na contração, eu ficava tipo: "Eu vou fazer cara de dor? Não tô com dor". Espera a contração, aí tem uma foto que eu tô assim, tipo, eu não tô com dor, né. Ele tentando forçar pra fazer foto, eu tipo: "Não, gente". E a gente ria, a gente brincava, fazia piada, era engraçado, assim, entre os intervalos, era uma coisa leve, pelo menos a gente é muito de brincar. Então, assim, ficou uma coisa que a gente se descontraía bastante, era engraçado, a gente ria da situação, tal. Na hora que vinha, vinha que pegava, pra mim doía. E aí eu comecei a sair desse quarto, eu comecei a ir andar pra sala, eu comecei a pegar aquela bola e bater e pisar forte, aí eu virei e falei assim: "Gê, eu quero ir pra maternidade". Deixa eu rir. Por que que eu tô rindo? Porque assim, ó, o ideal, o melhor, é você ir pra maternidade mais ou menos com 6 centímetros, por aí. A partir disso, 5, sei lá, 6. Por quê? Porque se você vai pra maternidade muito cedo, corre o risco do trabalho de parto parar, de começar por isso ter uma série de intervenções. Deixa eu beber minha água, espera aí. De por isso ter uma série de intervenções desnecessárias, então assim, não é o recomendado. O recomendado é que você fique em casa, ainda mais se você tiver espera aí gente, presta atenção. Se você tiver assistência principalmente, né, então eu estava com a minha doula em casa, então o combinado era a gente tentar esperar, né. Mas eu quis ir com 1 centímetro, eu tenho certeza que ela deve ter pensado: "Nossa, isso não vai dar certo", mas ela me apoiou. Graças a Deus que ela me apoiou. E assim, eu falei pra ela: "Olha, por que que eu quero ir? Porque, por 2 motivos, eu não tô à vontade aqui, eu moro num apartamento, e eu queria vocalizar em paz, e eu não queria incomodar os vizinhos. Imagina, você tá lá tentando dormir, dá pra escutar uma pessoa, pô, que agonia, né, eu não queria incomodar os vizinhos com isso. Cabeça, né, da psicóloga, preocupada com os outros, mas de verdade eu não estava conseguindo ficar à vontade, porque eu não queria incomodar as outras pessoas. E aquela bolinha também, né, eu queria bater ela na parede, eu queria pisar forte, eu queria poder me sabe, livremente. E aqui eu não estava conseguindo pra não incomodar as outras pessoas. E eu também falei pra ela que eu queria tentar tomar um Buscopanzinho na veia pra ver se me ajudava a segurar a onda e eu conseguia não ir pra uma cesárea. Então a gente foi, aquela coisa, né, tem que pegar a mala, fazer as coisa que esqueceu, que deixou pra trás, já pegou o elevador, volta pra pegar não sei o quê. Descemos, fomos. Isso era 00:30, então pensa, começou 9:30 e já era 00:30. Sim, eu fiz conta no dedo pra contar 3 horas. Não sou boa de conta, sou psicóloga. Aí o que que aconteceu? Quando eu estava no carro, eu vi o relógio, que era 00:30 e falei: "Poxa vida, que legal, eu já aguentei 3 horas". Isso é um bom sinal. Eu me senti, assim, super, confiante a hora que eu vi que, poxa vida,
já eram 3 horas que eu tinha conseguido aguentar. E assim, pra quem estava falando desde o começo que não ia aguentar, já tinha se passado 3 horas. Eu sei quanto tempo leva mais ou menos um trabalho de parto, e eu já tinha aguentado 3 horas. Isso me deu uma certa autoconfiança, né. Achando, né, mesmo que eu não ia conseguir, eu estava conseguindo me distrair. Daqui de casa até a maternidade, meia-noite e meia, que é madrugada, né, ou as ruas estão limpa, foi uns acho que uns 10 minutos, e eu tive 4 contrações. A última foi lá na porta da maternidade. Então elas realmente estavam muito curtinhas, e era isso que estava me cansando tanto. Eh, no carro eu consegui, foi uma preocupação muito que eu tinha, tipo, como que as pessoas vão para o carro com contração, dentro do carro, que você não consegue se mexer, que tá em movimento. Por incrível que pareça, eu lidei melhor com a dor dentro do carro do que eu estava realmente lidando aqui no meu apartamento. Porque no carro estava só eu e meu marido e eu pude vocalizar o quanto eu quis sem esse receio de estar assustando, incomodando alguém, sei lá. Então, foi muito mais fácil me distrair da dor lá no carro do que estava sendo aqui em casa, apesar de toda a bagunça, né, que é o carro em movimento, etcétera. Teve uma hora que o Fábio parou para uma contração minha, uma pessoa falou com a gente na rua, eu já fiquei super: "Acelera!", achando que que era alguém querendo abordar a gente, sei lá, e gente, era a G, coitada. Nem sabia que ela estava no outro carro, a gente faz as coisas nessa hora meio, sei lá, fora, né, e assim, ela estava no outro carro, claro, estava acompanhando a gente até a maternidade, e ela veio perguntar se estava tudo bem, que a gente parou o carro, e eu achei que era alguém abordando a gente, eu: "Acelera, Fábio". Enfim, coisas que na hora a gente começou a rachar de rir, por isso que eu falo que nos intervalos a gente conseguia brincar muito, tipo, a hora que eu descobri que era ele, que era ela, eu rachei de rir. Aí eu contei pra ela que eu achei que era alguém que ia assaltar a gente dava risada, brincava, era tudo muito leve nos intervalos. Então, assim que eu parei na porta da maternidade, ela abriu a porta, veio uma, assim, que eu fiquei ali, eu falei: "Ai meu Deus, que cena, né". E aí passou, você sai andando lindamente, entra dentro da maternidade, tudo certo. Cheguei lá na maternidade, vem aquelas burocracias que a gente entende que é importante, mas assim, pra quem tá ali, né, no trabalho de parto, eu entendi também na hora, mas a gente fica também do lado nosso: "Nossa, gente, pra quê, né?". Mas eu entendo. Vai lá medir febre, medir pressão, isso lógico que tem que fazer isso, né, gente, tem que fazer mesmo, mas pra quem tá ali com aquela dor, você pensa: "Gente, eu vou parir, eu não tô com febre, só estou parindo uma criança, me põe numa sala de parto". Então veio aqueles protocolos que não tem como, né. E acabou que demorou muito para eu subir para a sala de parto, por conta de uma série ali de protocolos e enfim, que eu tenho no relógio das fotos que a gente subiu para a sala de parto, já eram 2 horas da manhã. Então, e a gente foi para o hospital meia-noite e meia, então eu fiquei todo esse tempo, a sala de parto lá em cima, né, no andar de baixo ali, no atendimento mesmo das gestantes. E teve o lado ruim, lado bom, né, eu realmente queria muito subir logo para a sala de parto, porque eu queria poder usar a banheira, enfim, na verdade não, mentira, eu queria o Buscopan. E demoraram para me subir para a sala de parto, não sei por quais razões, tá gente, mas acho que são os protocolos, burocracias que fazem parte. Só que por um outro lado, eu achei, depois avaliando, que isso me ajudou muito a me distrair da dor também, né, a fazer mais tempo ali passando essa dor, porque, enfim, né. Quando eu cheguei ali, a enfermeira falou pra eu fazer o cardiotoco, eu falei: "Eu não consigo sentar pra fazer o cardiotoco, tem que sentar. Eu preciso primeiro que você me dê um Buscopan e aí eu faço. Agora eu não consigo sentar". E eu não conseguia mesmo, gente. E aí eu fiquei esse tempo todo ali embaixo, tendo essas dores, fortes, né, estavam ficando cada vez mais fortes, óbvio. E eu tinha uma certa vergonha também, porque eu estava, na atendimento de gestante, então as pessoas que estavam ali não eram as pessoas que estavam em trabalho de parto, eram grávidas, né, não tinha muita gente, na verdade tinha 2 e aí logo em seguida elas tinha uma e ela foi embora, mas o tempo que ela estava ali eu estava bem sem graça, sabe, de poder eu queria realmente subir pra sala de parto pra poder, como eu falei, vocalizar em paz, fazer o que eu queria em paz, eu não queria assustar ninguém. E aí eu lembro que eu ficava andando por aquele corredor ali embaixo do atendimento das gestantes, e quando vinha as contrações eu ia para uma salinha que tinha lá com uma maca, uma cama, e eu me escondia ali, tinha ali minha contração ali, vocalizava ali, o que eu tinha que vocalizar, e aí eu voltava para o corredor, e eu andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu não conseguia ficar parada, isso me deixava mais perceptiva da dor, então eu descobri que a movimentação me ajudava muito a ir fazendo as horas passar e eu ir me distraindo dessa dor. Até que a gente finalmente subiu para a sala de parto. Então a gente tem umas fotos lá, né, que o Fábio tirou. Eu não vou botar aqui, mas eu tô tipo: "Por que que você tá tirando foto essa hora?" Tá muito engraçado, ele fez uma selfie e eu tô tipo
No fundo tá engraçado, eu falo: "Não vou botar". Isso já era 2 horas da manhã, quando eu estava na sala de parto, ainda sem o meu Buscopan. Então, assim, tem um lado bom, eu percebi que eu aguentei bastante tempo, né, das 9h30 até as 2 da manhã sem nenhuma medicação. Poxa vida, apesar de estar sentindo dor, eu acho que eu tolerei bastante do pra quem achou que não ia aguentar nada, né. E aí que a coisa começa, tá, gente. Então você ficou aqui, você continua, porque tem várias reviravoltas aqui nesse vídeo. Eles me deram então o Buscopan, e aí eu consegui sentar, né, ele deu uma acalmada, realmente diminui a não é analgesia isso, isso é um medicamento comum, mas diminuiu sim a dor, ficou mais fácil pra lidar com aquela dor toda que eu estava sentindo, e aí eu sentei pra fazer o cardiotoque, e aí que a questão começa, né. Então a gente tem 2 reviravoltas, que acontecem e essa é a primeira. O cardiotoco mostrou que os batimentos do bebê estavam acelerados, estavam mais altos do que eram pra estar. E ao mesmo tempo foi feito o exame de toque, e eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação. Pensa quantas horas já tinham passado, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 4 horas e meia e eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação para contrações a cada 4, 5 minutos. E no cardiotoco mostrou que essas contrações elas estavam fortes, elas não era percepção minha, eu até falei: "Tá vendo, eu não tô inventando", e a doula falou: "Não, mas ninguém tá falando que você tá, relaxa". Porque eu estava realmente sentindo muita dor, e eu falei: "Gente, mas como que eu tô com tanta dor com 1 centímetro? Não é possível". E aí no cardiotoco mostrou, realmente eu estava com contrações fortes, elas estavam realmente curtinhas, e não estava tendo dilatação. E ao mesmo tempo deu que o batimento do bebê estava acelerado. E aqui eu quero fazer um parênteses, né, eu queria muito parto normal, mas o tempo inteiro nas nossas conversas ai gente, tô com alergia. O tempo inteiro nas nossas conversas eu sempre dizia pra elas que eu iria tentar, mas que se o meu corpo não tivesse respondendo de forma natural a isso, eu não ia ficar forçando. Então, por exemplo, se eu tivesse um trabalho de parto há um tempo sem dilatação, esse era um exemplo clássico de que eu não ia ficar forçando, eu não ia: "Ai, vamos botar ocitocina", eu não ia. Só se tivesse funcionando, não sou contra a ocitocina, não é isso, mas assim, eu não queria ficar forçando. Ou meu corpo entrava, ou eu não me sentia confortável de ficar forçando. Isso é uma coisa minha, tá bom? E a outra coisa que eu sempre conversei com elas é: se tiver qualquer sinal de que o bebê não está bem, eu vou pra cesárea. Então, quando ela me falou que o batimento estava acelerado e foi tudo a mesma informação ao mesmo tempo, e que eu não estava tendo essa dilatação, e que estava esquisito, né, tanta contração, sem dilatação, com batimento acelerado, eu virei e falei: "Então vamos pra cesárea". E aí era a Shir que estava comigo, então lá em casa era a G, depois elas trocaram, agora já era a Shir, e ela falou pra mim: "Eu acho melhor". E eu achei isso muito legal, porque assim, não a gente não ia fazer um parto a qualquer custo, sabe? Não, não é assim que funciona. E ela falou certamente, assim, na hora, "Eu acho melhor". E ali já ficou combinado que então eu ia pra cesárea, ponto. Eu estava muito firme nessa decisão, não tinha sido como quando eu estava dizendo lá em casa: "Ai gente, eu não vou aguentar, eu acho que eu vou ter que ir pra cesárea, porque eu não vou dar conta disso aqui não, isso aqui é 1 centímetro, imagina 10". Ali era medo, aqui não, aqui era não faz sentido com o que eu estou buscando, continuar um parto normal dessa forma, eu quero ir pra cesárea. Estava muito tranquila, chateada, mas tranquila com a minha decisão, assim, sem sombra de dúvidas, ia ser isso e pronto. Estava decidida. É importante falar que nesse meio tempo, o meu médico estava acompanhando a gente por telefone só, porque, justo de segunda-feira ele tinha um plantão em outra maternidade, então ele estava tentando trocar o plantão dele, mas ele não estava conseguindo. E aí o Fábio, né, estavam conversando com ele, as enfermeiras também conversando com ele ai gente, desculpa essa alergia. Conversando com ele por telefone, e aí no meio disso, ele falou pra me hidratar com soro, porque talvez esses batimentos maiores fosse só desidratação. Eu não sabia disso, não sei a explicação disso, achei isso super esquisito e não botei fé nenhuma. Tudo bem, me deram o soro. Realmente, os batimentos voltaram ao normal com o soro, eu só estava desidratada, porque fazia 4 horas e meia que eu não bebia água. Porque eu fiquei enjoada, então eu não queria beber água. E demorei tanto tempo pra receber, né, eu recebi o Buscopan e o remédio pra enjoo. Só ali meu enjoo tinha passado, eu estava meio enjoadinha, eu não estava enjoada de, assim: "Nossa, que enjoo muito forte", mas eu tinha receio de beber água e ficar mais enjoada, sabe. Ser mais um desconforto a mais além daquela dor, então eu fiquei sem beber água. E aí deu uma desidratada, eu acho que foi isso, né, não sei. E aí realmente os batimentos voltaram ao normal, mas ali eu já estava decidida: "Não, tá esquisito, eu não quero correr risco", isso não era o meu medo falando, isso era uma coisa que eu tinha muito firme pra mim e que eu já tinha pensado, já tinha decidido muito, muito tempo antes do meu parto. E aí gente, tudo aconteceu muito rápido, fala assim, é Deus.
Nesse meio tempo, disso tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá, então acho melhor ir pra cesárea, mas aí foi lá, deram soro, já abaixou, o Fábio falando com o Rafa no WhatsApp, ele no celular, e aí o Rafa falou: "Consegui, estou indo". Aí o Fábio falou: "Ele tá vindo". E eu fiquei super feliz, porque pelo menos eu ia fazer a cesárea com o meu médico, porque eu estava preocupada de fazer com um médico que não era o médico que tinha me acompanhado, né, que ia ser o médico que estivesse lá de plantão. Fiquei mais aliviada que pelo menos eu ia conseguir fazer com o meu médico. E assim que ele chegou, eu falei: "Rafa, eu vou pra cesárea". E, gente, ele chegou em 20 minutos, foi muito rápido. 20 minutos da minha medição, grava essa informação, da medição de que eu estava com 1 centímetro de dilatação. Aí ele virou e falou assim: "Espera, calma, vamos ver o que tá acontecendo, deixa eu te examinar". E eu olhei assim pra doula, pra Chi, com aquela cara de tipo, pra quê, né? Acabou de examinar, fazia 20 minutos que tinha feito o exame de toque. E aí mas não tinha sido ele, né, tinha sido a enfermeira. Claro que precisava fazer de novo, mas eu estava, assim, bem desanimada, sabe. Não é desanimada, incrédula, né. Tipo, não vai mudar nada, pra quê? E aí a Chi virou e falou assim pra mim: "Deixa ele te examinar, né, ela é tão fofinha". Ai, ainda bem que elas existem. E eu fiquei: "Ah, tá bom". Aí sentei lá, né, deitei na maca pra ele examinar. E eu lembro que ele falou assim: "Você quer uma notícia boa?". Aí eu falei assim: "Eu vou chorar", porque na hora foi assim também, eu segurei o choro, eu falei: "Ai, por favor". E aí ele falou assim: "Você tá com 6 centímetros de dilatação". E assim, gente, falaram que a enfermeira que mediu é uma enfermeira bem experiente, então assim, não teria medido errado, ainda mais de 1 para 6, né. Então eu realmente fui, acho que em 20 minutos, de 1 centímetro de dilatação para 6. Então assim, na hora que ele falou isso, assim, eu vou segurar aqui pra não chorar no vídeo, mas foi um alívio, assim, que eu não sei explicar, né. Aí, espera aí, deixa eu me recompor. Foi de um alívio, assim, inexplicável. Inexplicável, assim, foi inexplicável mesmo. Porque não, né, eu sei lá, talvez tivesse com 2, 3, não, mas estava com 6. 6 era muito bom. E aí eu falei pra ele: "Tá tudo certo mesmo? O batimento tá certo, o bebê tá bem, tá tudo certo". Falei: "Então vamos continuar". E aí eu falei pra ele assim: "Mas daqui a pouco eu vou querer pedir analgesia, porque eu tô muito cansada". E eu sabia, até a gente já tinha conversado, eu com as doulas, né, elas já tinham me explicado que é mais ou menos com 7 centímetros é um momento bom para pedir analgesia a partir de uns 7 centímetros. Não é bom pedir muito antes, porque a analgesia tende a fazer o trabalho de parto parar, então é bom esperar mais para pedir. Então eu falei: "Pô, já tô com 6, né, poxa, já tô com 6, daqui a pouco eu vou estar com 7 e vai dar certo". Então eu falei: "Daqui a pouco eu vou querer pedir analgesia". Ele falou: "Tudo bem, tudo certo". E aí eu fiquei muito mais feliz de novo. E aí a Chi falou: "Então vamos pra banheira". Ai, gente, a Chi tinha ligado o chuveiro já tinha esquentado o quarto inteiro, eu não queria entrar naquele chuveiro, já falei pra vocês, nada, a única coisa que aliviava a minha dor era apertar aquela bola e vocalizar. E aí ela falou: "Mas eles tinham enchido a banheira", aí ela falou: "Vamos pra banheira?". Eu falei: "Não, então vamos pra banheira". Entra na banheira, a Chi falava assim pra mim: "Relaxa, deita". Gente, eu não conseguia deitar. Eu só conseguia ficar de joelho, eu não conseguia nem sentar, não conseguia. E dizem que isso é bom, né, porque é a posição para o bebê descer mesmo, ficar verticalizada. Eu fui pra banheira, era 3 horas da manhã e fiquei um tempo ali na banheira. Não, 3 horas da manhã eu fui pra banheira. Fiquei um tempo ali na banheira, apertava aquela, não queria muita conversa, não queria muito papo, eu acho, pelo que eu lembro de ficar mais quieta ali. Eu lembro que eu apertava aquela bolinha, que eu bati naquela bolinha, e eu lembro que a dor começou a ficar mais forte, eu lembro que eu comecei a apertar aquela bola com mais força, né, e enfim, e ainda acho que em determinado momento que eu fiz isso, o Rafa muito sensível percebeu já, né, que estava apertando, e ele mesmo virou e falou: "Vamos pra analgesia". E eu falei: "Vamos". E aí, chegou a cadeira de roda para subir para a sala da analgesia, eu não queria ir sentada, eu realmente não queria sentar, eu só conseguia fazer as coisas me movimentando, eu precisava mexer, precisava andar. E aí eu quase fui sem roupa, mas aí colocaram avental, né, na frente, na trás, que eu ia andando, e aí fomos. E aí, assim, eu fiquei animada, eu lembro que eu tinha dor, mas eu estava animada, porque, poxa vida, eu estava indo pra analgesia, estava dando certo, né, eu estava conseguindo aguentar.
E estava indo eu fui andando, né, então assim, é o que eu falo, não era o tempo inteiro muito difícil, né. Quando as coisas me distraíam, quando eu conseguia me movimentar, quando eu trocava de andar, por exemplo, tipo, estava indo para outro andar, então isso distraía a minha cabeça, o meu foco distraía, e aí eu conseguia lidar melhor com a dor. Então eu lembro que essa ida para a sala da analgesia, que na verdade é o centro cirúrgico, né, não foi sofrida, porque a minha recordação pelo menos é que foi ok, assim, eu tinha dor, mas eu fui andando normal. Eu lembro de sair do elevador e vir uma contração, e aí eu apoiar ali no elevador e falar: "Espera", e esperar passar aquela contração, e aí sair andando. Eu lembro do meu marido entrando num outro banheirinho pra colocar a touquinha, banheiro, sei lá, uma sala pra colocar a touquinha, eu fui andando normal. Então, assim, não era de todo sofrimento, e realmente essas distrações, elas me ajudavam demais a passar pela dor. Eu realmente não teria conseguido ficar em casa, dentro de casa esperando, isso não teria dado certo pra mim mesmo. Aí cheguei lá na sala do centro cirúrgico pra fazer a analgesia, e aí precisava medir de novo para poder fazer, né, é procedimento. E aí, gente, nossa, que legal, né, ele foi fazer de novo o exame de toque e eu já estava com 8 centímetros de dilatação. 8, ou seja, só faltava 2, né, eu queria tomar analgesia com 7, eu já estava com 8. Então, assim, essa notícia me deixou mas calma que tem outra reviravolta, fica aí. Essa notícia, ela me deixou totalmente, feliz, estava dando certo, né. Totalmente, assim, confiante. Aí é um pouco complicado, eu achava que a analgesia vinha entre uma contração e outra, mas não sei, acho que as contrações são muito curtas, não dá pra fazer isso. Então, realmente você tem que esperar ali a analgesia aqui nas costas, né, é a mesma da acho que peridural, da RAC, não sei, enfim. Mas só que é de um outro jeito, que aí você não perde a movimentação, ela é um pouco mais fraca, mas você perde a sensibilidade, mas você não perde o movimento das pernas. E é uma analgesia bem legal, que dizem que é bem moderna, mas que por um outro lado ela passa rápido, eu acredito que é umas 2 horas que passa, assim, o efeito, até 2 horas. Não sei se é isso. Bom, enfim. Eu tomei ela, foi um pouquinho é raro, porque é difícil se manter parada ali no meio da contração, então teve que fazer de novo. Então, assim, é um momento que eu fiquei meio tensa ali, né. Já tinha tomado, porque eu já tinha feito cesárea, mas a cesárea não estava com contração, minha cesárea foi agendada. Então, eu fiquei com um pouco de medo ali, meio tensa, mas assim, na hora que veio a analgesia, nossa, gente, passou tudo, 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 toda aquela dor simplesmente foi embora e eu foi a melhor sensação do universo, quando aquela dor toda saiu de uma vez só. Foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, assim, voltei a ficar feliz, brincar, fazer brincadeira, aí voltei, né, tinha que voltar na cadeira de roda, já consegui ficar sentada, voltamos lá pra sala de parto, e aí eu falei: "Vou ficar um pouquinho deitada", pra poder dar uma descansada. Eu realmente queria descansar, recuperar o fôlego daquela dor, sabe. Não era nem tanto um cansaço físico, era um cansaço de sentir dores tão fortes e tão curtinhas, né, desde o começo. Então, eu estava realmente a cada 4, 5 minutos, desde as 9h30 da noite. Pra mim, isso estava puxado. Fiquei lá um tempo sentada, e aí o Rafa falou assim: "Stacy, daqui a pouco a gente precisa conversar". Eu estava tão zen que eu nem perguntei: "Ah, mas o que que é?". Eu falei: "Tá bom". Estava tranquila lá. Aí, ele veio falar comigo, né, passou um tempo ali, ele veio falar comigo que o bebê ainda estava alto, ele não estava descendo, e que ele ia precisar estourar minha bolsa e talvez precisasse colocar ocitocina, porque, né, tem tudo isso, a analgesia ela tende a travar um pouquinho o trabalho de parto, inclusive foi feito outro toque, parou ali nos 8, né, deu essa atrasadinha mesmo. Ela faz isso, mas isso não é necessariamente um problema, porque às vezes isso a analgesia é o que faz a mulher conseguir não ir para uma cesárea, por exemplo, se ela estiver muito cansada, com muita dor. Então, são coisas para se avaliar ali junto com a equipe, né. Então eu falei: "Não, tudo bem, pode estourar e tudo bem, pode botar ocitocina", porque ali estava evoluindo, meu corpo estava indo, então eu não sentia que eu ia forçar nada, né. Era mais por conta da analgesia, estava tudo certo. Estávamos quase nos finalmentes, né, por mim tudo bem. Aí a bolsa também estourar tranquilo, ele estourou a bolsa, tudo certo, e aí a ideia era que talvez descesse, né, ele estava alto com a bolsa estourada, talvez a bolsa estivesse segurando um pouco e ele descesse. E aí a Shirley falou pra mim: "Vamos fazer os agachamentos pra ele descer". Falei: "Bora". Imagina gente, eu estava sem dor, eu treinei a gravidez inteira pra poder ter força nas pernas, ter fôlego pra aguentar esse parto, pra fazer os agachamentos que eu sei que tem que fazer pra criança descer. Falei: "Vamos lá", estava animadíssima nessa hora, porque eu não estava mais com dor, então voltou pra aquela fase, assim, que,
bem assim de brincar, sabe. Então, ela amarrou ali um lençol na porta, eu segurava aquele lençol e fazia os agachamentos, e a gente zoava, eles falavam: "Nossa, como você tá forte, não acredito que você tá conseguindo". Eu treinei". Começamos a falar do meu curso, não, juro, gente. Começamos a bater papo sobre o curso que eu vendo, Mente Magra, que é de emagrecimento, e enfim, né, foi ali o assunto. Brincamos, zoamos, falamos: "Nossa, mas tá parecendo dança isso. Ai, vamos botar um funk", brincamos, né. Dava risada da Shir falando como que eu tinha que fazer, eu falava: "Não vou fazer assim", enfim, tiramos maior sarro, brincamos, tudo certo. E aí, até que ia lá fazendo agachamento, fazendo, até que não começou a doer, né, os agachamentos, começou a dar umas apertada na barriga de novo, que eu acho que era analgesia passando, não sei, né, acho que era assim. E aí a Shir, botou o Fábio pra sentar atrás de mim, sentei lá no banquinho eu puxava ali na contração aquele lençol, depois tem umas horas que eu estava de pé, aí tem um vídeo disso. Eu lembro que eu falei pra Shir antes desse vídeo, eu acho, eu falei pra Shir: "Tem alguma coisa mudando, eu tô sentindo uma sensação diferente", ainda foi antes de começar a doer mais, assim. Falei: "Eu acho que vai nascer", lógico que ia nascer, né, a gente estava em trabalho de parto. Ela falou: "É, o parto ele tem essas coisas, né". Não sei, alguma coisa mudou ali, eu não sei te explicar. Mas eu senti alguma coisa diferente, de sensação, não no corpo nem nada, ainda estava analgesiada. E aí eu lembro que depois começou a apertar, como eu falei, e aí tem um vídeo bem curtinho que eu tô vocalizando e puxando aquele pano, o Fábio tá de pé, assim, do meu lado, eu tô de pé, e eu falo, assim, numa voz, mais baixa, eu não lembro disso, mas tem lá o vídeo, que eu tô lá falando assim: "Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar", então, tipo, 3 vezes eu repito: "Eu não vou aguentar". Baixinho ali, mas, eu já estava começando a pegar de novo, a dor, né, estava começando a pegar de novo e eu já estava achando que eu não ia aguentar. Eu acredito que eu estava entrando na fase de transição, ainda estava analgesiada e não estava sentindo tanto, porque eu tinha muito medo dessa fase de transição. Já vou te falar sobre o segundo ponto aí da reviravolta. Eu tinha bastante medo dessa fase de transição, que falam que é a hora da covardia, que você fala que você não quer aguentar, que você pede por cesárea. Falam que tem mulher que fica muito brava, que xinga, eu estava com muito medo de xingar as pessoas, não aconteceu, fui boazinha, fui gentil com todo mundo, mas assim, falam que é uma fase que você sai muito de si, eu estava com muito medo disso, que você sente é a fase de mais dor, mais do que no expulsivo dizem, então eu estava com bastante medo, assim, durante o tempo que eu me preparei para o parto, dessa fase de transição. Eu acho que ele já tá meio que entrando, porque você volta a falar isso: "Eu não vou aguentar, não vou aguentar". E aí a gente viu que a barriga ainda estava alta, e em algum determinado momento disso, eu não sei em que momento exatamente, mas o Rafa disse que eu tinha formado um edema no meu útero, do próprio trabalho de parto formou um edema, um inchaço. E esse inchaço estava atrapalhando do bebê descer. Então, isso não é um indicativo para cesárea, mas isso, pelo que eu andei lendo depois, torna o trabalho de parto mais doloroso e mais demorado. Então, eu não sabia isso na hora, mas o Lucas não estava descendo. E eu falei: "Ah, não, vai ter que descer. Esse edema tem que sair, né, vamos, o que que tem que fazer, né?". A doula falou pra mim, "Você precisa ficar na maca, se você ficar na maca de 4 apoio, isso ajuda a desinchar". Falei: "Então vamos ficar na maca de 4 apoio pra ajudar a desinchar, porque esse edema tem que desinchar, né, senão como que a gente faz?". Fui, então assim, tudo que eles mandavam fazer, eu fazia. E aí eu tenho um buraco negro na minha memória, porque na minha cabeça isso durou 1 hora. Entre os intervalos das fotos, eu acho que durou uns 20 minutos. Ó, só pra vocês terem uma ideia, deixa eu voltar um pouco. Eu fui pra banheira às 3 da manhã, a última foto na banheira às 3h20. Às 4h15, eu já estava deitada com analgesia, a hora que eu estava deitada. Eu lembro que eu tomei a analgesia às 3h30, mais ou menos, 3h35 eu estava na sala da analgesia, tomei a partir disso, vai. Às 4h15 eu estava com a analgesia deitada. Às 4h50 eu estava fazendo esses agachamentos que eu falei pra vocês. Às 5h15 eu estava sentada no banco já sentindo um pouco mais de dor, e às 5h30 é a hora que eu tô dizendo que eu não vou aguentar. De pé ali no puxando, eu estava puxando o pano e tem esse vídeo que eu tô dizendo: "Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar". Isso eram 5h30. Ah, uma coisa, eu fiquei muito feliz, né, quando eu vi no reloginho lá na sala de parto, na sala da anestesia, dizem que não é bom ficar olhando o relógio, mas quando eu vi que era 3h30, só um detalhe, foi outra coisa que me encorajou muito, sabe, ver que quando eu vi que eu estava com 8 centímetros,
Mas primeiro eu vi que eram 3h30 da manhã, poxa vida, 9h30, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 6 horas já que eu estava aguentando aquilo. É, eu estava já aguentando as 6 horas, então assim, sem analgesia, né, aguentei 6 horas, então eu achei que eu estava indo muito bem, obrigada. Estava feliz ali com já que eu achava que eu não ia aguentar nada, né. Bom, enfim, 5h30 da manhã foi a hora que eu comecei a ter realmente, acho que foi umas 2 horas depois da analgesia, foi a hora que acho que começou a sair, e eu estava dizendo que eu não ia aguentar e eu acho que eu já estava nessa fase de transição. Quando eu fui para o quatro apoios, ali na maca, eu ainda estava meio analgesiada, e em algum determinado momento aquela analgesia terminou de passar. Já estava indo embora e terminou de ir. E é por isso que eu falo que eu não lembro direito. Ali foi a fase da transição mesmo, que falam que é aqueles 9, 10 centímetros. E doeu muito, né, doeu muito. Pra mim, doeu muito. Pelas fotos, eu acho que não deve ter durado muito tempo, deve ter durado uns 20 minutos, que é o que dizem que dura, né, que ela é rápida, mas que é a fase que mais dói. Eu não sei, eu acho que por eu ter que ter ficado nessa posição de 4 apoios, doeu mais do que era pra doer se eu tivesse de pé. Não tinha o que fazer, eu tinha que ficar ali mesmo, porque a gente precisava tirar aquele edema. Mas eu tenho a impressão de que isso fez doer mais ainda, porque é o que eu falei, quando eu me movimentava, eu tolerava melhor a dor. E depois eu ainda estava nessa fase, ainda sem analgesia, a hora que eu saí da maca e tive uma contração de pé, eu lembro que foi mais tolerável. Mas ali na maca eu fiquei bem assustada, doeu bastante, e eu realmente eu tenho um buraco negro, assim, eu não lembro, assim, em que momento que começou a doer, eu só lembro de estar doendo muito, e eu não pedi por cesárea, até porque uma coisa que eu pensei é que imagina como alguém pede por cesárea numa hora dessa, porque até você subir de novo pra sala de cirurgia e vir todo aquele protocolo. Gente, eles demoram pra vir, né, eu já fiz cesárea. Demora pra vir a analgesia ali da cesárea pra começar de jeito nenhum, gente. Não, eu queria o repique da minha analgesia, porque você pode tomar um repique, eu fiquei com um negocinho nas costas, pelo menos a analgesia que eu tomei, ela tinha um negocinho nas costas que poderia dar um repique, na hora que o efeito passasse. E ali eu pedia bastante pelo repique. E realmente na minha cabeça durou 1 hora, foi a maior dor que eu já senti na minha vida, com certeza. Teve o lado bom que a analgesia demorou um pouquinho, porque ela atrasa, né, e aí eu passei pela fase de transição sem analgesia, doeu demais. Mas teve o lado bom de que, né, passou por ela. Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu pedia pelo repique, eles pra, acho que acelerar, pediram pra vir descer o medicamento e o médico da analgesia desceu. Mas alguém errou ali na não errou, deu algum desencontro na informação, e o médico apareceu na sala de parto, mas o remédio não estava lá. Mas você pensa que, assim, ó, imagina, eu estava ali com muita dor, eu olhei para o médico na porta: "Nossa, que alívio, eu vou tomar o repique". Não tem medicamento. Nossa, gente, eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza que eu devo ter ficado brava. Essa hora eu acho que todo mundo falou, eu perguntei depois, eu não briguei com ninguém, eu não xinguei ninguém, mas eu lembro que eu estava brava de dor, pedindo pela eu queria o repique da analgesia. E aí, acho que foram correndo buscar o remédio, voltaram, enfim, e aí eu lembro que eu desci da maca, e nesse que eu desci da maca, essa contração que eu fiz de pé, ela já doeu menos. Parece que eu já estava mais consciente. Aquelas contração que eu estava tendo na maca, de 4 apoio, é realmente, assim, aquela coisa, parece que você entrou numa partolândia, você tá ali, mas, assim, a dor estava doendo tanto que eu estava tentando entender o que estava acontecendo, sabe. Eu não entendi, na hora eu não entendi que eu estava na fase de transição, eu não entendi, tá. Eu não entendi que aquilo era o máximo de dor que eu ia sentir e que depois as coisas iam se acalmar, eu não entendi. Eu acho que se eu tivesse entendido isso, talvez tivesse sido mais fácil, mas, assim, eu não acho que eu não estava nem escutando nada, não sei se me falaram, sei lá. Eu desci, e aí me deu o repique da analgesia, e aí a próxima contração doeu um pouco, mais menos, e aí de repente parou de doer tudo de novo. E aí foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E aí já entramos para o expulsivo. Então o meu expulsivo ele foi sem dor nenhuma, né, eu tive muita dor na transição, porque eu não estava analgesiada, mas eu não tive dor no expulsivo. Eu sentei no banco para ter o expulsivo, o lado ruim da analgesia é que você perde um pouco da percepção do seu corpo, então eu estava meio perdida ali no movimento que eu tinha que fazer na contração. E o bebê ainda estava alto. Aí sentamos ali no banco, nessa hora eu estava analgesiada, eu estava com minhas ocitocinas minhas, não sei, se do soro também ali rolando,
E eu tive uma sensação tão boa, se eu tivesse parido ali, eu teria sido essas pessoas que saem, vocês já viram umas blogueiras que falam: "Nossa, eu quero de novo", que sai, assim, com aquela sensação maravilhosa de prazer, eu estava ali. As fotos que eu tenho nessa fase, que eu tô ali sentada no banco, no começo do Possível, eu tô sorrindo e eu tô sorrindo de verdade, eu lembro da sensação de felicidade, era pura ocitocina, né, gente. Meu marido estava ali atrás de mim e eu estava ali muito feliz, porque eu não tinha mais dor e o neném ia nascer e eu sentia, assim, uma paz, mais ou menos como eu sinto quando eu medito, que eu realmente sinto uma onda, assim, de felicidade, de tranquilidade, de parece que você tá ali num outro lugar, assim, muito leve. Eu estava com aquilo ali, foi muito bom. Mas não estava rolando, eu não estava conseguindo acertar a força e o edema estava atrapalhando. E aí o Rafa falou pra mim: "Você vai precisar deitar na maca". Então eu tive que ter o Lucas na posição que não é as melhores, assim, geralmente eles falam que a pior posição pra parir é a posição ginecológica, quando você tá ali deitada na maca, né, com as pernas dobrada. Por quê? Porque é uma posição totalmente contra a gravidade. Mas, naquele momento, volto a dizer, naquela situação, essa foi a melhor posição. Porque, o Rafa precisava intervir no edema, enquanto eu fazia a contração. E eu entendi melhor a contração a hora que eu estava deitada, porque lembra que como eu não estava sentindo mais dor, você perde um pouco dessa consciência, então eu demorei um tempo pra entender o que que era a contração, já que eu não estava com dor, e aonde que eu tinha que fazer aquela força. Eh, eles tiveram que me orientar mesmo, que é o que eles chamam de puxo dirigido. Depois de um tempo não, aí eu já comecei a entender na hora que estava vindo, eles não precisavam mais me falar, eu falava: "Vai vir". E aí eu entendi a movimentação, mas até então eu precisei como se fosse dar uma ensaiada ali com eles, né, e eu entendi melhor isso, eu consegui ter mais percepção a hora que eu estava deitada. E realmente eu achei que era mais fácil, ficou mais fácil até para o Rafa conseguir intervir ali no edema com tudo isso acontecendo. Então, assim, eu acho que ficou mais confortável para todo mundo nesse sentido, até para mim, mas não é a melhor posição para parir. E aí, gente, por isso que eu falo que é a segunda, reviravolta, porque, assim, eu ainda não sabia se eu ia conseguir ter o bebê ali, né, se a gente não ia ter que ir pra cesárea, porque o Lucas ainda não tinha descido. E volto a dizer, isso não é o motivo para ir pra cesárea. Existem as intervenções para o médico fazer, que é o que ele estava fazendo. Mas essas intervenções poderiam não dar certo e a gente ter que ir pra cesárea. Então, pra mim, assim, o tempo inteiro foi tudo muito, incerto, né. Eu acho que o parto normal ele é mais incerto, mas eu tenho várias amigas minhas, enfim, pessoas que eu assisti vídeo, que o parto estava ali fluindo, né, que sabia que ia acontecer, estava difícil, mas ia acontecer. E tem amigas minhas que não, que chegou na maternidade com 7 centímetros já quase parindo. Tenho mais de 3, tá, com relatos assim. E o meu não, eu não sabia ainda se ia dar certo, entendeu? Eu não sabia se ia dar certo. E eu lembro que eu perguntava alguma coisa para o Rafa, eu não sei exatamente o quê, e ele me olhava assim, dava aquela olhada para mim com aquela ele ali fazendo o que ele tinha que fazer, com aquela firmeza de fazer o que tinha que ser feito, mas ele olhava para mim e ele não respondia. E claro que ele não respondia, eu sabia porque ele não respondia, porque ele não tinha como saber se a gente não ia ter que ir pra uma cesárea, ele não podia mentir. E ele também não queria me desanimar, né, falando: "Talvez a gente tenha que ir pra uma cesárea", porque isso pode fazer uma diferença muito grande ali, né, do esforço que eu estava fazendo, da força. Então, ele olhava assim, ele não respondia e ele continuava fazendo o que tinha que fazer e me orientando pra fazer as forças do expulsivo. E era difícil, né, eu lembro que estava tudo muito incerto e eu fazendo aquela força toda, não tinha dor nenhuma, 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 mas tinha uma força, força mesmo que eu tinha que fazer, que eu às vezes achava que eu não ia ter fôlego, que eu não ia ter força mesmo pra continuar fazendo, e eu não sabia se ia dar certo, porque ele ainda estava alto, ainda estava aquele edema ali. E eu lembro da cara de alívio dele, foi muito marcante. A expressão dele, a fisionomia mudou completamente quando não sei se o edema saiu, o Lucas passou, né, desceu, sei lá como é que fala, não sei, a fisionomia dele mudou, assim, o semblante dele mudou da água para o vinho de uma vez. Então eu lembro do alívio que eu senti de tipo: "Agora vai, né". E aí, eu lembro que a cara dele foi assim, mudou totalmente pra tipo: "Vamos, né, agora vai". E é muito engraçada essa fase, porque aí realmente, eh, vira parece que eu falo brinquei que parece vira uma torcida da Copa do Mundo,
Porque aí vira uma torcida mesmo. Vai, é essa força, segura, segura, não solta, né? Ele, a doula, tipo, vindo uma. Eu falo que parece que o parto ele tem fases de barulhos diferentes, né? Enquanto aquele expulsivo ali do banco tava um silêncio, né? Eu olhei assim, as pessoas estavam saindo da sala, tal. Antes disso, na transição, parece que era uma barulheira assim na minha cabeça. Aí ali naquela fase era tipo uma torcida mesmo, né? Meu marido, vai, segura, você tá indo muito bem, é isso mesmo, todo mundo, você tá indo bem. É bem assim, na hora não é engraçado, mas você lembrando é engraçado a cena. Mas eu ainda não tinha certeza, gente, eu não tava confiante. Eu sei disso porque eu lembro que, em determinado momento o Rafa falou assim pra mim: "Stacy, já tá com um terço da cabeça pra fora". Como quem diz: "Vai nascer". Como é que você tá achando que não vai? Já tá quase nascendo, tá aí, né. Então eu devo ter perguntado alguma coisa, eu gravei a resposta, mas eu não lembro o que eu perguntei, pra ele responder do tipo: "Sim, né, tá funcionando". Eu lembro também, começa aquela coisa: "Ai, já dá pra ver o cabelinho, ai, é cabeludo", mas eu ainda não sabia se eu ia ter força. Gente, o meu expulsivo ele demorou, eu acho que ele deve ter demorado pelas fotos, ó, deixa eu ver aqui pra não falar besteira, eh ó, a última foto que eu tenho é a que eu tô lá sentada, né, eu não tenho depois que começou essa movimentação na maca, era 6h15 que eu tô lá sentada, e a última foto é sei não, na verdade a última foto é 6h20. E o Lucas nasceu às 7h15. Então, deu entre as fotos aí 50 minutos, né. Então eu acho que o expulsivo deve ter eu já comecei a fazer força logo na hora que eu fui pra maca, então acho que foi uns 50 minutos de força, né. E tem eu ficava lembrando de amigas minhas que falaram que deram 2 empurrada e a criança nasceu. E a minha eu estava lá, empurrando, empurrando, você tem que esperar a contração, né, e aí fazia força, mas assim, não estava sendo 2 empurradas saindo, mas ao mesmo tempo, eu lembrava muito da Daia deixa eu falar da Daia também, a Daiane foi a minha fisioterapeuta pélvica, e ela falava muito pra mim assim: "Stacy, expulsivo bom é expulsivo demorado", porque no expulsivo demorado, uma informação legal pra trazer pra vocês, no expulsivo mais demorado dá tempo da cabeça do bebê ir se adequando ali, né, a passagem do corpo da mulher e se abrindo ali, vai laceando, ele vai acomodando, né, na verdade, a cabeça do neném, e aí as chances de laceração, que são os cortes ali na hora que a criança desce, são muito menores. Então, assim, enquanto estava tudo demorando, eu ficava com medo de não estar dando certo, porque estava demorando, não estava descendo de uma vez, né, mas ao mesmo tempo eu lembrava da frase expulsivo eu repetia que nem um mantra na minha cabeça: "Expulsivo bom é expulsivo demorado, tá tudo certo, expulsivo bom é expulsivo demorado". Mas eu realmente não tinha muita confiança de que ia dar certo, que a criança ia nascer. Aí eu lembro dessas falas, né: "Ah, já dá pra ver o cabelinho, você quer ver? Quer pôr a mão?" Eu tipo: "Não!" Mas eu ainda não sabia se ia rolar. E aí eu lembro muito quando o Rafa falou isso: "Tem, já tá um terço da cabeça pra fora", isso me deu uma confiança a mais, assim, pra fazer força mesmo, tipo: "Tá, vai nascer". E eu lembro quando alguma enfermeira falou: "Eu vou chamar a pediatra". Falei: "Não, vocês vão ligar pra pediatra porque tá nascendo, né". E aí eu fazia aquela força ali, com a maior força do mundo, eu pensava que eu não ia ter fôlego, e ele: "Segura, segura, segura", e eu segurava, segurava, segurava. E aí eu lembro quando ele falou, "Na próxima nasce", né, alguém falou, eu acho que foi até a Chiro, não sei se foi ele, alguém falou: "Na próxima nasce". E aí eu fiz força, 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 e aí de repente escorregou de uma vez, né, na hora de nascer também é pá! Sai de uma vez só, é bem esquisita a sensação, né, sai de uma vez só. E aí ele veio direto pro meu colo, e aí é aquela sensação mais maravilhosa do mundo. Eu perguntei: "Por que que não tá chorando?", e dali a pouco logo em seguida ele falaram pra mim: "Calma, ele vai chorar". E aí logo em seguida veio aquele melhor chorinho do mundo, que você sabe que tá tudo bem, que você sabe que tá tudo certo. Enfim, ainda fiquei um pouco apreensiva, porque, eu tinha um risco maior de hemorragia por conta de uma medicação que eu tomo, e eu tinha tomado essa medicação e, na verdade, assim, o ideal é parar ela 24 horas antes do trabalho de parto ou de uma cesárea. Como eu não sabia que eu estava entrando no trabalho de parto, eu não parei. Então tinha um risco maior de hemorragia, então eu estava um pouco preocupada com isso. E aí eu fiquei esperando ver a hora que a placenta saísse, né, eu não tive dor. Dizem que dói quando o médico às vezes precisa manobrar ali pra sair a placenta, mas como eu estava analgesiada, eu não tive dor nenhuma. E aí a placenta saiu, dá um alívio, assim, para aquele incômodo ali, aí some tudo do incômodo que você tá sentindo. Eu não tinha dor, mas eu tinha incômodo, tá, gente? Não é também não sentia nada. E aí passou tudo,
E aí eu fiquei tranquila, porque não estava tendo ali uma hemorragia, uma perda de sangue maior do que o normal, e foi aí que eu fui, né, não, tá tudo certo, tô bem, bebê tá bem, tá todo mundo bem. Não tive nenhuma laceração, nenhuma, tudo certo, não precisei de nenhum ponto, nada. Então isso também me deixou bem feliz. Fiz bastante preparo durante a gestação, tá, com a fisioterapia pélvica para isso, para fortalecer, né, a região do períneo que elas explicam, e acredito que por ter sido o expulsivo mais demorado, isso também ajudou, inclusive o Rafa explicou para mim que foi um expulsivo mais demorado também, porque o meu períneo estava forte. E que isso é bom, tá? É pra estar forte, que isso protege o corpo da mulher, enfim, uma série de questões. Então, isso também ajudou, fez com que fosse um possível mais demorado, porque o meu períneo estava fortalecido. Então, isso é bom, é pra ser mais demorado, tá? E aí, gente, foi maravilhoso, né? Aí a gente avisou a família, isso era 7h15 da manhã, mandamos mensagem, mandamos uma foto pra família que a gente tá assim, tipo, sobrevivemos. E eu lembro que o meu pensamento foi, eu já vou fazer uma comparação com a cesárea, tá? Rapidinho. Nascer de cesárea e nascer de parto normal, que eu sei que é uma dúvida que a gente tem. Mas só dizendo outra coisa, ali, dali pra frente. Eu lembro que meu primeiro pensamento foi: que loucura, tudo isso. Não loucura de isso é uma coisa ruim, mas loucura de foi muito intenso. Foi tudo muito intenso, muito instável, muito sem o controle, né, que a gente tem numa cesárea. A cesárea ela dá uma percepção maior de controle, né, das coisas certas, dos jeitos certos, e isso é uma coisa que eu gosto bastante, inclusive. Então, ali não, ali foi tudo cheio de reviravoltas, né, não estava indo, aí foi, aí tinha o edema. Então, assim, foi tudo muito emocionalmente intenso, e eu estava bem tranquila, eu fiquei muito feliz, assim, acho que eu realmente fiz um bom preparo nesse sentido, eu estava muito tranquila o tempo inteiro, nenhum momento eu fiquei desesperada, nenhum momento não, eu estava tranquila, acho que na hora da transição da dor, né, de querer analgesia, mas não de ficar desesperada, eu achava que eu ia ficar muito assustada, a verdade, assim, gente, eu tinha muito medo da dor que eu ia sentir, e eu tinha muito medo de como ia ser a minha reação diante dessa dor. Se eu ia ficar muito desesperada, se eu ia ficar muito preocupada, muito ansiosa, e realmente eu fiquei um pouquinho aqui em casa, sabe, então quando eu comecei a falar que eu não ia conseguir ali, foi o momento que eu estava ficando um pouco ansiosa com essa dor. Mas depois, conforme eu fui descobrindo as formas de me distrair, de, sabe, trocando o meu foco daquela dor para outras partes do meu corpo, para as movimentações, eu adorava puxar aquele pano que a Chia amarrou, adorava puxar, 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 aquilo me distraía muito. Então foi ficando muito tranquilo, assim, emocionalmente falando, não fisicamente, porque doía, mas emocionalmente falando, até que foi ficando muito tranquilo lidar com essa dor, conforme eu fui descobrindo essas distrações, e a vocalização, vocalizar, fazia com que eu prestasse atenção na minha voz e tirasse o foco daquela dor. E isso me ajudava demais a enfrentá-la. Elas realmente tinham razão quando elas falaram dessa técnica. Então, assim, meu primeiro pensamento foi esse: "Nossa, que loucura". E eu pensei: "Eu não sei se eu faria de novo". Não é que eu não faria, mas eu também não saí com aquela sensação de: "Nossa, o parto, que maravilha, eu tô apaixonada por isso". Tem gente que sai, tá, eu já vi gente falando que tipo: "Nossa". Não, não saí com isso não. Mas, conforme passou depois disso, eu levantei e já fui tomar banho. Aquele dia no hospital passei normal com o bebê, me sentindo super bem. Cheguei em casa, eu tive alta com 24 horas, eu pedi pra pediatra justamente por eu ter um outro bebê na minha casa, né, estava tudo certo com o Lucas, então ela me deu e comigo, então me deram a alta com 24 horas e eu vim pra casa. E aí, em casa, no primeiro dia que eu cheguei, eu já podia fazer tudo normal, né. Eu dei banho no meu filho, no Pedro, dei banho no Lucas, dei banho no Pedro, brinquei com o Pedro, sentava no chão, podia levantar ele. Então, assim, aí conforme os dias foram passando, todos os dias eu agradecia imensamente a mim. Nossa, acho que por uns 20 dias, todos os dias eu ficava: "Nossa, que bom que eu encarei, que bom que eu consegui encarar". Eu tive muito medo, não fui uma pessoa que fui tranquila para esse processo, mas eu fiquei muito feliz de ter juntado a minha coragem para encarar o medo e ter ido com medo mesmo, porque valeu muito a pena mesmo. E aí, 2 coisas que eu quero comparar. Uma é isso, se eu faria de novo ou não, e a outra é sobre quando o bebê nasce, se a emoção é a mesma ou não, porque, eu já vi essas dúvidas. Então, assim, se eu faria de novo ou não, depende.
tá? Eu acho que eu avaliaria se eu tiver um terceiro filho, eu vou avaliar de novo o contexto. Eu prefiro o parto normal, mas não sou contra a cesárea, não sou, tá? Ela dói depois, o parto normal dói muito mais do que doeu a dor da cesárea depois, mas a dor da cesárea doeu por mais tempo e ela doeu de uma forma incapacitante, né, pra mim, assim, que me incapacitava de fazer as coisas por bastante tempo. Não conseguia pegar ele no colo direito, eu me sentia muito fraca, muito cansada, por estar me recuperando, são 6 camadas de corte, então eu me sentia muito cansada dessa recuperação. Tem gente que não sente, mas eu me sentia. E eu não conseguia fazer as coisas básicas da minha casa, eu não conseguia botar comida pra minha cachorra, abaixar pra botar, eu não conseguia botar água pra ela, são coisas que, me deixavam, chateada de não conseguir fazer. E no parto normal não, eu consegui ter uma vida completamente normal. A recuperação é mais rápida, eu percebi que o meu corpo foi voltando mais próximo do normal, 1000 vezes mais rápido na cesárea. Fiquei muito mais com um inchaço esquisito, diferente, um inchaço estranho, a minha perna ficou grande uns 2 dias depois, assim, acho que de tanta medicação, eu não sei. Foi tudo muito diferente, inúmeras formas. Então eu sou muito a favor do parto normal, mas eu não sei se no terceiro filho eu vou querer, se eu tiver um terceiro filho, se eu vou querer fazer o parto normal ou se eu vou querer fazer cesárea. Vai depender muito do meu contexto, que eu vou avaliar no momento. Eu acho que é isso que eu pensaria. Eu avaliaria no momento. Então, eu acho que eu fiz a decisão certa para o Pedro e fiz a decisão certa para o Lucas, e acho que não tem uma decisão que é melhor do que a outra. É o contexto que tem que ser observado. A dor do parto normal dói mais do que a dor que eu senti na cesárea. Mas a dor da cesárea, ela é bem constante. E eu lembro que toda vez que eu ia botar o Pedrinho pra dormir, aí eu pensava: "Tá, vou deitar um pouco". E eu pensava: "Nossa, mas daqui 2 horas eu já vou ter que levantar, e eu vou ter que sentir aquela dor na hora que eu for levantar da cama. Acho que não vale a pena eu dormir". Então, assim, pra mim doía muito a hora que eu ia tossir. Tem gente que não sente nada disso, tá, de verdade, então é muito de cada um. Qual emoção é maior? É igual, é igualzinho. Pra mim, a minha cesárea foi extremamente emocionante. Eu chorei pra caramba quando o Pedro nasceu. E o Lucas foi extremamente emocionante e eu chorei pra caramba quando o Lucas nasceu. Eu não acho que exista, diferença nesse sentido. Eh, de se emocionar, de a cesárea ser mais fria. Eu tive uma cesárea humanizada. O que que é uma cesárea humanizada? Acho legal vocês saberem. É quando o bebê tá bem, ele ao invés de ser cortado o cordão e vir por fora, ele vem direto com o cordão debaixo do pano, exatamente igual no parto normal. Então, se o bebê tá bem, isso pode ser feito. Isso pode ser feito. A minha médica, ela era do meu plano, né, mas ela eu fiz a cesárea, mas ela trabalhava no SUS, ela era médica do SUS e ela fazia exatamente desse jeito no SUS. Não é todo médico que faz isso, né, então, é uma pena isso, porque uma cesárea que você recebe debaixo do pano já direto e fica ali com você, não é aquela coisa que põe do lado de fora e tira a fotinho, é o bebê ali com você, com o pai junto. É uma cesárea que você se emociona muito, né, ele vem direto ali pra você e você já sente ele direto, só não consegue amamentar, né, tem essa diferença do parto, que no parto você já amamenta. Mas eu me emocionei muito no nascimento do Pedro e eu me emocionei muito no nascimento do Lucas. Eu não acho, de verdade, que via de parto mude alguma coisa nesse sentido. Não, é o nascimento do seu filho, né, não é tanto sobre a gente, entende? É sobre eles. Então a gente encara aquilo ali que for melhor para o contexto todo, mas, o parto não é tanto sobre a gente, ele é sobre eles, então é o nascimento dos nossos filhos, então é emocionante do mesmo jeito. E eu acho que era essa última comparação, né, que eu tinha, pra fazer que vocês me perguntaram. Já falei, né, sobre o que que eu faria numa próxima, falei sobre a intensidade da dor, e acho que é isso, gente. É isso. Espero ter ajudado, ter contribuído de alguma forma com alguém que esteja precisando ouvir alguns relatos de parto. Qualquer coisa pode escrever para mim. Tem lá meu Instagram também, que é o Stacy Carreri, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se te ajudei de alguma forma. Um beijo.